todos e que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, nos acompanhe nesta hora, para que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam despertos para aquilo que hoje todos vamos aprender um bocadinho. Da obra O Céu e o Inferno, uma obra de 1865, surgiu-me o capítulo 7 sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. É uma forma de explorar sobre a responsabilidade individual e as consequências dos atos na nossa vida futura. Vamos falar sobre a carne é fraca, compreendendo a responsabilidade do espírito, sobre a ação do espírito sobre o corpo físico, sobre a responsabilidade moral e o desenvolvimento intelectual, muito importante, sobre os princípios da doutrina sobre as penas futuras, o Código Penal das Penas Futuras que a doutrina nos deixou, e sobre a relação espírita da observação e não teoria. A carne é fraca. Vamos compreender um pouco a responsabilidade que o nosso espírito tem sobre a nossa matéria e sobre o nosso corpo físico. As tendências ao vício são inerentes ao espírito e inclinam-se mais ao moral do que à parte física. Predisposições como a cólera, a indolência, que parecem ligadas ao organismo, são, na verdade, efeitos do espírito. Quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos medo e o nosso corpo se manifesta com sintomas, com os tremores, com dores que não se explicam, muitas das vezes são reflexo do nosso estado de espírito e não de uma consequência do nosso corpo físico. No Livro dos Espíritos, questões 919 e 365, fala: os vícios e as más tendências são inerentes ao espírito e não do corpo, como referi. O corpo é apenas um instrumento que o espírito se utiliza e imprime em direção que se quer dar. Ou seja, o nosso espírito, na verdade, se utiliza do nosso corpo físico para as atividades que estão inerentes a esta nossa passagem. É um invólucro que o espírito utiliza, material, para que possamos estar adaptados a este mundo terra, cuja nossa condição é material, não só de corpo, como material das nossas necessidades, das necessidades alimentares, das necessidades de ter um trabalho para o nosso sustento, das necessidades de ter uma economia para a aquisição dos bens essenciais. Tudo é uma condição física neste planeta. E o nosso espírito, como tal não poderia ser adaptado a essa condição, usa-se de um corpo físico para se manifestar. Os defeitos de caráter, as inclinações, boas ou más, as qualidades morais ou imorais, são inerentes ao espírito e não ao corpo. O corpo é apenas instrumento de que o espírito se serve para manifestar. Reforça Allan Kardec nas questões dos livros dos espíritos, mostrando-nos a importância que o nosso corpo físico tem como mediador daquilo que o nosso espírito tem e sente e está gravado no nosso perispírito e que se manifesta na condição física. Vários filósofos espiritualistas reconhecem que os órgãos cerebrais se desenvolvem de acordo com a atividade do espírito, sendo o desenvolvimento um efeito e não uma causa, como referi nas duas questões do Livro dos Espíritos anteriormente. O nosso espírito é o artesão do seu próprio corpo, moldando-o para manifestar as suas tendências. Quando reencarnamos, a espiritualidade veneranda projeta o nosso corpo físico ao pormenor. Em diversas obras, como por exemplo de Chico Xavier, os missionários e os mensageiros, ele descreve que nós somos preparados geneticamente a todos os pormenores que temos
que estar impressos no nosso corpo físico para superar as condições que ficaram gravadas no nosso perispírito e que precisam de ser enfrentadas, resolvidas, precisam de ser evoluídas, dada os nossos erros acumulados e que ficam guardados sempre na nossa matriz, no nosso perispírito. Ainda na Gênesis, no capítulo 16, no item 16, no capítulo 14, item 16, o cérebro não é a causa, mas o efeito do desenvolvimento intelectual e moral do espírito. É o espírito que molda ao cérebro, não o cérebro ao espírito. Ainda na questão 222 do Livro dos Espíritos, o espírito atua sobre a matéria e modifica segundo as suas necessidades as suas tendências. Ele é quem dá ao corpo a forma que melhor se adapta à sua natureza e às suas faculdades. Ora, no nosso histórico de ações que ficaram repercutidas no nosso perispírito, seja o fumar, seja o beber, seja a gula, todas elas vão manifestar numa tendência física, numa característica física que nos vai ajudar a superar essa demanda que nós deixamos marcado. Então, a ação do espírito sobre o físico tem várias vertentes. Gostei muito do primeiro exemplo, música e espírito. Um homem tem o dom da música porque o seu espírito é músico, não o contrário. Ora, se o nosso espírito se instruiu com musicalidade no plano espiritual, ele vai se manifestar como tal no corpo espírito, no corpo físico. Mas podemos ter o contrário, para perceber que não funciona ao contrário. Podemos ser um aluno de um conservatório, aprender música, executar um instrumento de forma correta, mas não temos musicalidade, não temos paixão, não sabemos transmitir vida ao instrumento que estamos a desempenhar. Porquê? Porque a tendência não está lá. O esforço até pode estar, mas a tendência não está. Embora seja uma experiência que não resulte de uma forma que nós pensamos mencionar, é conhecimento que se leva e provavelmente que até se pode desenvolver numa próxima reencarnação. As disposições morais do espírito modificam a qualidade do sangue e de outros fluidos. E aqui posso referenciar um chavão antigo que se diz: alguém tem maus fígados. Quem já não ouviu esta expressão? Ou seja, pessoas associadas à raiva fazem com que o nosso corpo físico, na parte de fígado, produza excesso de bilis. E então isso causa-nos mal-estar. Entre estes e outras situações, existem condições que se imprimem no nosso corpo físico que vêm dos fluidos energéticos que nós trazemos do nosso perispírito. Sensibilidade. A sensibilidade do espírito provoca a abundância de lágrimas e não o contrário. Quantas vezes eu ouvi um pai dizer: um homem não chora, não é bonito dizer isso a ninguém. Todo ser humano que chora é digno de sensibilidade. É digno de uma abertura espiritual que lhe permite entender de forma emocional aquilo que está envolto. E, portanto, chorar é uma forma de complacência com Deus, com aquilo que nos rodeia, até com a beleza mais simples da natureza em nossa volta. O temperamento. Um espírito irascível que vive na ira e na raiva produz excesso de bilis, como eu há pouco expliquei, e é colérico, não o contrário. Ou seja, é o nosso espírito que vai transmitir ao corpo físico esta condição e é o corpo físico que vai manifestá-la em função da condição espiritual, nunca ao contrário.
A responsabilidade moral e o desenvolvimento intelectual nos direciona para que a natureza do espírito determine o nosso temperamento, sendo a causa e não o efeito. Embora o físico possa influenciar o moral em estados mórbidos, a natureza intrínseca do espírito não é modificada. Aqui posso-vos dar o exemplo de um pedinte moribundo. Se ele for resiliente sobre a sua condição, o seu corpo físico pode não apresentar deteriorações da sua condição. Mas se for um espírito que esteja amargo, que esteja revoltado com a sua condição, que não aceite, provavelmente será um corpo físico repleto de chagas. E isto é um exemplo. Desculpar erros por fraqueza da carne é um pretexto para escapar à responsabilidade. A carne é fraca porque o espírito é fraco, invertendo a questão e atribuindo ao espírito a responsabilidade pelos seus atos. Quantas vezes se ouve, a culpa não é minha, olha, fraquejei e agora, pronto, já fiz o meu erro. Mas esse fraquejar, efetivamente, deve-se à falta de instrução e de aplicabilidade da moral. Porque quando o espírito se instrui, a nossa moralidade aumenta e a nossa sensibilidade para o efeito protege-nos e ajuda-nos a minimizar estas situações. A responsabilidade moral dos atos da vida é integral e as suas consequências devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais esclarecido, menos desculpáveis são os erros, pois o senso moral nasce com a inteligência. Todo o espírito que aqui está presente e outros demais que buscam instruir, que buscam conhecimento, que buscam esclarecimento, quando erram, isto é uma expressão forte, são bem mais culpados que aqueles que aqui não aprendem ou não querem aprender. Porquê? Porque temos mais capacidade de conhecimento para, moralmente, avaliar se estamos a fazer correto ou se estamos a errar. Então, há uma frase que diz: a quem mais é dado, mais é exigido. Quanto mais conhecimento recebemos, mais responsabilidade temos para medir os nossos passos e para meditar aquilo que vamos fazer para evitar o erro. A ação do espírito na saúde. Exemplos de insucesso da medicina que explicam as condições que falei há pouco sobre a influência do espírito ao corpo físico. Quando o temperamento é um efeito e não uma causa, os esforços para modificá-lo são paralisados pelos dispositivos morais do espírito, que opõe resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. Agir na primeira causa é necessário para o espírito dar coragem ao medroso para fazer desaparecer os efeitos fisiológicos do medo, provando a necessidade de considerar o elemento espiritual na arte de curar. O excesso aqui da medicina deve-se, por exemplo, a situações que eu expliquei de início. Uma pessoa que se sente nervosa e não o demonstra. Se sente nervosa por dentro por ter consciência de algo errado que realizou. E então aí existe os ataques de ansiedade / pânico, que muitos de nós provavelmente já experimentamos e que não sabemos porque é que estamos assim. Sentimos uma indisposição, sentimos um nervosismo, sentimos um tremor, mas não percebemos porque é que estamos assim. Vamos ao médico e o médico diz: não encontro nada. As análises estão boas, os exames não são conclusivos, não apontam nada, mas o que é certo é que a pessoa tem os sintomas. Pois isso não é nada mais, nada menos que o reflexo de um sintoma espiritual. E claro, a nossa medicina não está capaz ainda para o diagnosticar. Esta perspectiva apresentada da Revista Espírita, acima mencionada, em março de 1869, destaca
profunda interconexão entre o estado espiritual e a saúde física, reforçando a ideia de que cura muitas vezes transcende o tratamento puramente material. O passe magnético, quantas vezes não é uma cura para o nosso estado de espírito? Quantas vezes não é uma cura para as nossas doenças? E não é nenhum medicamento feito pelo homem, mas ajuda e trata. No Livro dos Espíritos, nas questões 365 e 366, refere que o corpo é só um instrumento que serve para manifestar e que a educação e os cuidados que devemos dispensar ao nosso corpo físico são importantes. Nós não deveremos nunca descurar a nossa saúde física, deixar de ter os cuidados básicos de higiene, os cuidados básicos alimentares, pois nós temos toda a decisão de influenciar a nossa saúde e o nosso bem-estar pelas nossas ações. Pelas mais simples, pelo sono, que é extremamente importante, pela alimentação, que pode muitas vezes até tratar patologias impressas do perispírito que se manifestem no corpo físico e cuja alimentação permite que isso se minimize ou até se cure de uma perspectiva física. E obviamente que toda esta condição leva-nos ao desenvolvimento da consciência moral para que possamos ter estes cuidados de não desleixar e de não esgotar as reservas que o nosso corpo somático tem. Ainda no capítulo 14, no item 16 do livro A Gênese, a cura de certas doenças depende mais da ação moral do que da ação física. Muitas das vezes é o nosso bem-estar psicoemocional e espiritual que nos traz a calma. Se eu pegar no exemplo que dei há pouco dos ataques de ansiedade que nos sentimos nervosos, quantas vezes nós introspecionarmos a busca da paz, da calma interior, de avaliar aquilo que despontou este momento, de poder minimizar esse problema que nos causou também transtorno, de poder aceitar que não é mais nem menos que uma condição que nos vai ajudar certamente ao crescimento, quando nos envolvemos nesse tipo de pensamento consciente, nós tratamos-nos e minimizamos todos os danos que vamos causando no somatório das vidas. Nos princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, a doutrina não se baseia só em teorias preconcebidas para penas futuras. Não é um sistema que substitui outro, mas sim um conhecimento que se apoia em observações diretas. Os espíritos que deixaram a Terra vêm-nos iniciar nos mistérios da vida futura, relatando suas experiências, sejam elas felizes ou infelizes. E elas completam assim o ensinamento do Cristo sobre este ponto. Já foi preferido aqui várias vezes que um espírito evoluído aprende com os menos evoluídos o que não deve fazer e os menos evoluídos com os evoluídos o caminho que deve seguir. Todo este trabalho da revelação das leis de evolução foram feitos em 4 pilares muito importantes. Primeiro, não é uma visão única, não se trata de um espírito único que revelou, ou um só indivíduo que possa influenciar o julgamento. Allan Kardec compilou várias informações de vários espíritos, de várias manifestações, em vários pontos do globo, para concretizar esta obra, estas leis de identificação das penas futuras, com inúmeros exemplos por várias categorias de espíritos, da mais alto ao mais baixo da escala. Verdade, porque todos eles são importantes para compreender as diferenças entre o que é bom
e o que não é correto. Por vários intermediários, incontáveis, espalhados pelo globo, e a revelação não é um privilégio de ninguém, mas um direito que a espiritualidade nos concedeu e que nós recebemos de bom grado. Da observação pessoal, Allan Kardec era, sem dúvida nenhuma, como professor, um ser que se baseava não na primeira resposta que recebia, mas de toda uma ponderação e comparação de diversas informações recebidas para poder constituir de forma criteriosa e de forma justa e correta a informação que nós hoje temos nas obras básicas da doutrina. E neste caso, neste Código Penal da Vida Futura. Numa visão espírita e simplificada, eu procurei simplificar da Lei 1 à Lei 15ª aquilo que ela nos quer transmitir com base nos ensinamentos. Está longe de ser um código fantasioso, está longe de ser algo que foi inventado ou criado por Allan Kardec, mas é uma compreensão do futuro da alma e deduzida de observação consistente, oferecendo uma visão doutrinária esclarecedora sobre a moralidade e as consequências das nossas ações. Foram abordados assim os princípios que regem a justiça divina, a relação entre perfeições e sofrimento, o poder do progresso individual e a natureza da expiação numa jornada reflexiva que iluminará o caminho da purificação e da felicidade. Consequências inerentes das nossas imperfeições. Sofrimento e imperfeição. A alma ou o espírito na vida espiritual sofre as consequências diretas de todas as imperfeições que não se despejou durante a vida corporal. O estado de felicidade ou infelicidade é intrinsecamente ligado ao seu grau de purificação ou à persistência das suas imperfeições. Cada imperfeição acarreta consequências lastimáveis e inevitáveis. Enquanto cada qualidade adquirida é uma fonte de alegria e atenuação dos sofrimentos, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, assim como a soma das alegrias é proporcional à soma das qualidades. Nós somos pesados na balança, os nossos atos menos dignos e os nossos atos benévolos. Aquilo que fazemos de bem pode e muitas vezes atenua aquilo que temos de resgate e às vezes até pode suprimir uma necessidade de resgate que nós tínhamos em acumulado. Por isso, todo o ato benévolo, todo o ato de amor é um somatório também, que vai minimizar todos os atos menos dignos que nós executamos. Felicidade e purificação. Fica a felicidade completa sendo diretamente ligada à perfeição, ou seja, à purificação do espírito. Não há uma única imperfeição que não gere sofrimento ou privação de alegria. Da mesma forma, toda a qualidade é uma fonte de alegria e de alívio das aflições. Um espírito com múltiplas imperfeições sofrerá mais do que aquele que possui poucas. O sofrimento diminuirá à medida que as imperfeições são superadas e a felicidade será plena quando não houver mais nenhuma. É como na Terra, onde a saúde é proporcional à ausência de doenças. Isto é o resumo do que eu apresentei. Nós somos o somatório daquilo que recebemos, daquilo que fazemos. Mas podemos criar atos e ações que nos possam minimizar, que nos possam diminuir o sofrimento e as alegrias. Nada fica por resgatar, mas muitos dos nossos resgates podem ser minimizados
pelos nossos atos. Este princípio fundamental destaca a responsabilidade individual sobre o próprio destino e a inseparabilidade entre o estado moral do espírito e as suas vivências no plano espiritual. A lei do progresso e o futuro aberto, o potencial da melhoria que nós temos à nossa frente para poder progredir nesta reencarnação e nas futuras. Devido à nossa lei do progresso, todos temos essa possibilidade inata de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que tem de menos bom, do que tem de ruim. Dependendo dos nossos esforços e da nossa vontade, este é o princípio que nos auxilia com a doutrina espírita e que nos oferece esperança ao propósito a cada criatura para a sua evolução. O futuro, portanto, não está selado para ninguém. Deus, em sua infinita bondade, não se repudia de nenhum dos seus filhos. Ele os acolhe em seu seio à medida que atingem a perfeição, concedendo a cada um o mérito de suas obras e o fruto do seu trabalho. E Deus é mesmo tão bondoso para nós. Às vezes, e se não muitas delas, nós recebemos bem mais do que aquilo que merecemos. Mas como Deus é infinitamente bom, dá-nos essas benesses para nos atenuar a nossa dor de alma, para que nós possamos ter incentivo para o nosso progresso. O céu e o inferno são estados de espírito, não lugares circunscritos. Não existe materialmente um céu e um inferno no reino espiritual. E o sofrimento do inferno interno está intrinsecamente ligado à imperfeição e à alma. Traz em si mesmo o seu próprio castigo. Não importa onde estejamos, não importa em que reencarnação estamos a viver, em que país nos escondemos dos erros que fazemos, não importa onde estejamos, pois nós somos visíveis aos olhos de qualquer espírito, somos visíveis aos olhos de Deus, seja onde for o nosso paradeiro. Não há nenhuma necessidade de lugar físico ou circunscrito para o inferno. Qualquer lugar onde existem almas sofredoras, em virtude das suas próprias imperfeições. Ainda de referência do Livro dos Espíritos, fala que o inferno muitas vezes é, e na maioria até, o nosso estado de alma. É aquilo que nós vivemos interiormente quando nos apercebemos daquilo que temos a resgatar, das imperfeições e dos maus hábitos que nós deixamos para trás e que não conseguimos de forma alguma os superar. E quando conscientes dessas falhas, o nosso próprio pensamento nos julga e nos faz repensar todas as questões até nós nos redimirmos, aceitarmos e buscarmos o progresso. O céu eterno, da mesma forma, a alegria está ligada à perfeição. O céu é qualquer lugar, qualquer parte do universo onde existam almas felizes, que alcançaram a purificação e a harmonia com as leis divinas. A felicidade é um estado de ser, não é uma localização geográfica. E esta compreensão desmistifica todas as concepções tradicionais do céu e do inferno, como lugares físicos de recompensa ou de punição, e em vez disso são apenas estados vibratórios do nosso espírito, da nossa alma, que resultam das nossas escolhas, como mencionado, e da liberdade, do livre-arbítrio e da forma como se constrói o próprio céu e o inferno. Dívida moral.
Um mal praticado ou um bem omitido? A responsabilidade integral que nós temos entre o bem e o mal são produtos diretos das boas ou más qualidades do espírito. É uma imperfeição não fazer o bem que se poderia ter feito. Consequentemente, o espírito não sofrerá apenas pelo mal que praticou ativamente, mas também por todo o bem que, por omissão ou negligência, deixou de praticar durante a sua vida na Terra. E, parafraseando o que disse há pouco, quanto mais conhecimento nos é dado, mais responsabilidade temos. Portanto, quantas vezes nós temos consciência de que poderíamos fazer algo de bom, algo de melhor perante determinada situação e não fazemos. Não ajudamos um colega que está mal porque ele foi incorreto para connosco e então merece essa punição. Nós não temos o direito de julgar. O julgamento vem de Deus. Mas também não temos o dever de levar os outros ao colo para ultrapassar as dificuldades. Mas temos o dever de partilhar o nosso conhecimento, de escutar às vezes simplesmente e de prestar-lhe esse auxílio. E isso, muitas vezes, é a melhor forma de ajuda que podemos dar, como exemplo. Peço desculpa. Esta perspectiva amplia a nossa compreensão da responsabilidade moral, abrangendo não apenas as ações negativas, mas também a inércia diante da oportunidade de fazer o bem. A justiça divina é abrangente e considera a totalidade das escolhas e atitudes do espírito. Lá estamos nós, como está exemplificado, sempre na balança. O que de menos bom fazemos e o que de bom fazemos vai pesar, não só no nosso inferno ao céu mental, espiritual, como também nas consequências físicas que depois serão impressas pelo perispírito que vamos ter que suportar. A justiça divina é infinitamente precisa e equitativa. Não nos dá nem de mais, nem de menos. Nenhuma ação que nós possamos realizar se perde no vazio, não é em vão. A justiça de Deus, sendo infinitamente boa, leva em conta rigorosa cada detalhe do bem e do mal. Não há uma única ação ou um único mau pensamento que não tenha consequências inevitáveis. Nenhuma. Mesmo aqueles que a gente faz só de pensamento e que o outro não ouve, meus amigos, isto aqui não é nenhum bloqueio para a espiritualidade, porque eles ouvem e sentem tudo o que nós pensamos e sentimos. Por outro lado, não há uma única boa ação ou menor movimento da alma, o mínimo mérito que se perca. Mesmo entre os mais perversos, um ato de bem é um começo de progresso. Nas recompensas e punições proporcionais, essa precisão divina garante que cada indivíduo colhe exatamente o que semeou. As recompensas são proporcionais ao valor do bem praticado e as punições à gravidade do mal. É um sistema que reflete a perfeição do nosso Criador, onde o mérito e o demérito são precisamente avaliados. Essa é a garantia da qualidade divina. Nenhum de nós é favorecido aos olhos de Deus. Não há favoritos nem favoritismos. Nem muito mesmo almas esquecidas, que ficam eternamente no seu purgatório mental. Há espíritos que podem efetivamente levar anos a se desprender do seu purgatório mental, mas eventualmente evoluem. E há outros que passam pouco tempo após o desencarne e que facilmente se desprendem das situações que levam e que necessitam de repensar. Cada espírito é tratado de acordo com as suas obras, em um universo que é regido por leis que visam a evolução de todos os seres. Aqui está a nossa lei de causa e efeito, a lei do universo. Fizeste, receberás. Faz o bem,
e o bem em troca recebes. Este é o princípio que nós procuramos praticar nos ensinamentos que a doutrina espírita nos faz chegar. Das dívidas e expiações, existe um resumo das leis que fala sobre dívida contraída, em que toda a falta cometida e mal realizada configura uma dívida perante as leis divinas. E essa dívida não desaparece e deve ser paga, mas pode ser atenuada. Solidariedade das existências. Se a dívida não for paga nesta existência, será certeza numa próxima ou nas consequentes. Todas as existências são solidárias entre si, formando um contínuo aprendizado e reparação dos nossos atos. O que foi pago no presente não precisará ser pago novamente. Dizem-nos os Espíritos, o que não te entenderes aqui, entendeste-terá lá. Quando ouço, por vezes, pessoas dizer que não têm capacidade de lidar com um colega de trabalho e que precisam de mudar de profissão, precisam de mudar de local de trabalho, muitas vezes a indicação é o problema que não resolveu aqui, vai apanhá-lo lá de outra forma, de certeza. Porque ele não se predispôs a dar solução, não se predispôs a minimizar essa condição. Então, se não é fugindo que vai dar resolução a esse problema, é criando estratégias e investindo em conhecimento que irá trazer forma de minimizar aquele problema. E provavelmente, se o futuro lhe sorrir para uma outra oportunidade profissional, já estará preparado e não terá que enfrentar de novo. O sofrimento no mundo espiritual e corporal, o espírito sofre as consequências de suas imperfeições, tanto no mundo espiritual como no mundo corporal. E todas as misérias e vicissitudes que se suportam na vida terrena são provenientes das imperfeições, sendo expiações de erros cometidos na existência presente ou das anteriores. Nós somos um somatório. Somos sempre um somatório de tudo o que fizemos. E isso é muitas vezes condição explicativa e que nos pode ajudar a entender o porquê de determinadas situações que hoje passamos e que muitas vezes expressamos: o que é que eu fiz para merecer isto? Porquê é que isto me acontece? Por que raio eu tenho que passar por esta experiência se eu não fiz para a merecer? Mas a conta está lá e tudo o que vem de trás tem que ser sanado. Na natureza dos sofrimentos e dos reveses que se experimenta na vida corporal, pode-se com discernimento julgar a natureza das imperfeições que deram causa aos erros cometidos em existências passadas. Há uma correlação direta entre a causa e o efeito, e entre a falta e a sua expiação. Na variação da expiação, a expiação varia de acordo com a natureza e a gravidade do erro. O mesmo erro pode ter expiações diferentes conforme as circunstâncias agravantes ou atenuantes que foi cometido. A justiça divina é matizada e leva em conta o contexto. Temos flexibilidade da nossa propósito de punição. Não há relação da natureza da punição com a nossa condição. A lei é única e geral para todos nós. Temos todos subordinação à melhoria. Temos todos capacidade de dar resposta às nossas dificuldades. E é o nosso livre-arbítrio que nos vai auxiliar nesse progresso. E temos o poder de abreviar ou prolongar. Utilizando-se desse livre-arbítrio, nós conseguimos decidir se usamos do bem para evoluir ou se estagnamos. Sofrimento infinito. Será que haverá? Não haverá. Todos temos possibilidade de evoluir. Uns mais lento, outros de forma mais célere. Tudo depende da nossa vontade,
de nos instruir, da nossa vontade de querer crescer, da nossa vontade de nos superar. A ilusão da perpetualidade. Temos uma condição inerente à inferioridade e à nossa capacidade de ver a situação e acreditar que vamos sofrer para sempre. Lê de engano. Porque a punição pode de facto parecer eterna, mas é devido à nossa falta de compreensão. Para concluir e para terminar, a responsabilidade individual. Todos somos responsáveis por o que fazemos e somos responsáveis por criar condições de superar as nossas dificuldades. O sofrimento não é nada que devemos tomar como algo de punição, mas sim como uma ferramenta e aprender com ela para o nosso progresso, por forma a utilizar-se das experiências para ultrapassar outras provas futuras. O progresso é contínuo. Nós temos possibilidade de progredir todos os dias. Assim queiramos, assim tenhamos vontade. Deus tem uma equidade para com todos. Não nos julga de forma diferente. Não nos dá favoritismos. Não nos dá consequências desproporcionais à nossa condição. E o papel da vontade, já dizia Albert Einstein, que há uma força maior que a força da luz, que a força nuclear e que a força solar. É a força de vontade. E essa, quando é trabalhada, leva-nos a atingir todas as metas. Que esta compreensão destes pilares nos inspire a cultivar as boas qualidades, a praticar o bem e a buscar a purificação constante, sabendo que cada passo em direção à perfeição nos aproxima da verdadeira felicidade e da harmonia com as leis divinas. Pela vossa atenção, muito obrigado.